Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa revisão de Direito Constitucional para o aquecimento da Guarda Municipal de Itapema. Eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional, e nós vamos tratar aqui de resolução de questões sobre conteúdos que podem ser cobrados na sua prova. Como você bem sabe, ainda não temos o edital, então eu fiz uma análise sobre os editais de guardas municipais pelo Brasil afora e busquei aqueles conteúdos que são comuns, conteúdos que provavelmente irão cair na sua prova, tá? Se você está nos assistindo, deixa seu like aí, deixa seu comentário aí no nosso chat que eu estou acompanhando enquanto essa aula ao vivo está sendo reproduzida para você. E vamos em frente sem perder tempo para a nossa revisão. Bom, pessoal, antes da gente analisar as questões, @profSamuelMarques, esse é meu Instagram. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem no direct que terei o maior prazer de tirar essa sua dúvida, beleza? Vamos lá para a nossa primeira questão sobre o artigo 5º da Constituição. Diz assim: sobre os direitos e garantias fundamentais, conforme a Constituição Federal de 88, assinale a afirmação verdadeira. Então ele quer a verdadeira. Olha lá o item A. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, salvo em caso de flagrante delito. Bom, vamos tomar cuidado, tá? Flagrante delito em razão da prisão, não estou me referindo em culpa. A culpa é a partir do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, de fato, isso é o que diz o artigo 5º, inciso 57. Mas não tem esse salvo não, porque o salvo, pessoal, seria uma exceção e isso não existe, tá? Para falar a verdade, a prisão ela pode acontecer em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada por autoridade judiciária competente, na forma lá do artigo 5º, inciso 61 da Constituição. E aqui, quando eu trato da culpa, que é em relação lá à disposição do inciso 57, não existe essa exceção. Portanto, está falsa essa primeira disposição aqui, de acordo com eu afirmei para vocês, com o artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição Federal. Beleza, olha lá o item B. O preso será informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe, porém, vedada a assistência da família e de advogado. Obviamente que não. Essa disposição você encontra lá no artigo 5º, inciso 62 da nossa Constituição Federal, na verdade, inciso 63, que fala sobre o chamado princípio da não autoincriminação. Aquela disposição em que nós entendemos que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurado a assistência da família e de advogado. Portanto, falsa essa disposição, tá bom? Falso isso daqui. Essa previsão está lá no artigo 5º, inciso 63 da nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 63, e a gente chama isso de princípio da não autoincriminação, uma disposição bem relevante que sempre é cobrada em prova em concursos públicos voltados à área da segurança pública, porque envolve o ato de prisão. Então, o princípio da não autoincriminação é essa disposição que nós encontramos no artigo 5º, inciso 63 da nossa Constituição Federal. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Inclusive, advém daí uma ideia bem interessante que talvez você já tenha ouvido falar. Já ouviu falar sobre aquela disposição de que ninguém será obrigado a produzir provas contra si mesmo? Bom, essa disposição está prevista em um tratado internacional chamado de Convenção Interamericana de Direitos Humanos, também conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. E essa disposição influenciou, tá? Tem influência direta sobre esse dispositivo constitucional do artigo 5º, inciso 63, que trata do princípio da não autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Portanto, falso aí o nosso item B por conta dessa parte aqui, ó, vedada, nada disso. Olha lá o item C. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Bom, pessoal, aqui está correto, tá? Essa disposição você encontra no artigo 5º, inciso 58 da nossa Constituição Federal, inciso 58, e fala exatamente sobre isso aqui na literalidade. Qual é a ideia? De que quando nós tratamos de identificações criminais, em regra, não se pode pegar aquele indivíduo que é civilmente identificado e considerá-lo como tal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Isso é o que dispõe a Constituição. E geralmente em prova, quando isso aqui é cobrado, é na literalidade. E você deve ter cuidado sempre nesse salvo aqui, tá? Ó, lembra que salvo nas hipóteses previstas em lei, pois diz em prova muitas vezes que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal em toda e qualquer hipótese. Aí tá falso, tá? Somente
não nas hipóteses previstas em lei, porque isso é uma exceção. Portanto, pode marcar o item C como gabarito da nossa primeira questão. E olha lá o nosso item D. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, salvo em caso de guerra declarada. Nada disso. Guerra declarada é exceção para a aplicação de pena de morte no Brasil, porque sabemos que em regra é proibida, de acordo com o artigo 5º, inciso 47, a linha A. Lá diz, não haverá pena de morte. Só que tem um salvo para lá. Salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Não é o que se encaixa aqui nessa situação. Tá falso, pessoal. Quando a gente fala sobre essa disposição de ninguém ser processado nem sentenciado, é o que nós encontramos lá no artigo 5º, inciso 53. A noção de que não haverá julgamento nem processamento senão por autoridade competente. E óbvio, quem é a autoridade competente para processar e julgar? Um juiz. E essa compreensão ela é bem relevante para todos nós, tá bom? Com isso, item C é o gabarito da nossa primeira questão. Se você está nos assistindo mais uma vez, deixa seu like aí no nosso vídeo, deixa seu comentário, clica em inscrever-se aqui no canal da Implacável Concursos, pois nós estamos sempre com aulas gratuitas aqui para vocês. Clica também no sininho para ativar as notificações e assim sempre ser notificado quando nós postarmos aqui aulas gratuitas para vocês, beleza? Bom, item C, o gabarito da nossa primeira questão. Vamos passando para a nossa segunda questão. Olha lá, ó. Marque a opção que apresenta nessa ordem um fundamento, um objetivo e um princípio das relações internacionais da República Federativa do Brasil. Bom, pessoal, quando a gente está falando sobre fundamento, sobre objetivo e princípio das relações internacionais da República Federativa do Brasil, nós estamos nos referindo aqui a uma matéria muito importante chamada de princípios fundamentais. Cada vez mais tem sido cobrado em concursos para a Guarda Municipal os princípios fundamentais, até porque eles nos dão a lógica constitucional sobre o que vem logo adiante. Princípio é tudo aquilo, pessoal, que está por trás dos direitos. Lá do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição, nós encontramos esses princípios fundamentais. E eu gostaria que você entendesse o primeiro raciocínio a ser feito. O primeiro raciocínio é de questão topográfica. Como assim? Você tem que saber onde se encontra cada um dos princípios fundamentais previstos no artigo 1º ao 4º da Constituição Federal. Vem aqui comigo, por favor, para a gente entender, tá? Ó, vou colocar, ó, princípios fundamentais. Princípios fundamentais é um título específico da nossa Constituição Federal que encontramos do artigo 1º ao artigo 4º lá do nosso texto constitucional. Princípios fundamentais estão do artigo 1º ao artigo 4º. E quando eu digo para você que é importante saber a localização de cada princípio, é porque nós entenderemos que existem diferentes naturezas de acordo com cada artigo aí indicado. O artigo 1º, ele trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 2º trata da separação dos poderes. O artigo 3º sobre os objetivos da República Federativa do Brasil. E o artigo 4º fala dos princípios das relações internacionais. E eu quero observar aqui com vocês cada um deles, tá? Ó, vem aqui comigo, por favor. Vamos colocar aqui cada um deles e entender dessa maneira. Bom, artigo 1º da Constituição Federal, nós encontramos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Fundamentos da República Federativa do Brasil. Vou colocar RFB. Beleza. No artigo 2º, nós encontramos os princípios relacionados à separação dos poderes. Separação dos poderes. No artigo 3º, nós encontramos os chamados objetivos da República Federativa do Brasil. Objetivos da República Federativa do Brasil. Objetivos da República Federativa do Brasil, da RFB. E por último, lá no artigo 4º, nós encontramos os princípios das relações internacionais. Coloca aqui, ó, relações internacionais. Beleza. Primeiramente, pessoal, esse raciocínio é importante por quê? Porque você já sabe se adequar ao que se pede. Olha que interessante, tá? Ó, cada artigo, dentre o artigo 1º ao artigo 4º, tem uma natureza diferente. Artigo 1º, os fundamentos, artigo 2º, a separação dos poderes, artigo 3º, os objetivos e o artigo 4º, os princípios das relações internacionais. Tranquilo, sem problema algum. Mas olha como é importante, na questão aí indicada, falou lá, primeiro um fundamento, nessa ordem, né? Pediram nessa ordem, ó, um fundamento. Então você vai observar aqui para o artigo 1º da Constituição Federal.
Depois pediu-se um objetivo. Você vai observar para o artigo 2º da Constituição Federal. E depois falou sobre o princípio das relações internacionais. Desculpa, artigo 2º não, artigo 3º. E depois falou sobre relações internacionais, o que você vai observar aqui para o artigo 4º da nossa Constituição Federal. Beleza, é nessa ordem que você deve encontrar... Opa, botei quarto ali também, olha. É nessa ordem que você deve encontrar lá na sua prova, no seu item a ser assinalado. Beleza, sem problema algum. Fundamento, artigo 1º, objetivo, artigo 3º, relações internacionais, artigo 4º. Para que a gente possa entender, eu quero trazer aqui para vocês alguns bizus. Normalmente em prova, os princípios fundamentais são cobrados em sua literalidade. E para facilitar o seu raciocínio, tem alguns bizus que acabam lhe ajudando a lembrar e assimilar esses princípios fundamentais, tá? Só para vocês terem noção, existe um bizu bem relevante aqui sobre o artigo 1º, que é o famoso bizu do só si de vaplu. Não sei se vocês já ouviram falar. Só si de vaplu. O que é o bizu do só si de vaplu? Você que está aí na sua casa, quero que você pegue a sua Constituição Federal. Abra lá no artigo 1º. Lá você vai encontrar 5 incisos. No inciso 1 nós temos soberania, é o só. No inciso 2 nós temos cidadania, é o si. No inciso 3, a dignidade da pessoa humana, é o di. No inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, é o va. E no inciso 5, o pluralismo político, esse é o plu. Portanto, esse é o famoso bizu do só si de vaplu. É uma forma que as pessoas encontraram de assimilar esses 5 princípios ali presentes no artigo 1º da Constituição, que são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Beleza? Só si de vaplu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Separação dos poderes, pessoal, é simples. A gente sabe que existem 3 poderes da União, que são o legislativo, o executivo e o judiciário. Devemos lembrar que esses 3 poderes são independentes e harmônicos entre si. Beleza? Essa é uma condição interessante. Tudo bem. Aí nós temos os objetivos da República Federativa do Brasil. Existe bizu para lembrar dos objetivos? Existe também. Por meio dos verbos assinalados, pessoal. Nós temos o bizu do congaer pro. Vou colocar aqui para vocês, ó. Congaer pro. Congaer pro vem da onde? Pega a sua Constituição e analisa comigo. No inciso 1, lá fala construir uma sociedade livre, justa e solidária. O com aí, olha. No inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. Tá aí o ga. No inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização. Tá ali o ER. E continua. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Tá aí o RE. E nós temos o inciso 5, o inciso 4, que fala de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então são 5 verbos lá indicados. No inciso 1 nós temos o com, no inciso 2 nós temos o ga, no inciso 3 nós temos o ER e o RE, não é isso? Erradicar e reduzir. E no inciso 4 nós temos promover. Esse é um bizu que vai lhe ajudar bastante a lembrar sobre os objetivos da República Federativa do Brasil. E nós temos, pessoal, os princípios das relações internacionais. Lá nas relações internacionais, nós temos 10 incisos, tá? E aqui estão, talvez sejam os mais complexos. Porém, se você observar que os princípios das relações internacionais têm duas naturezas específicas, que são a promoção dos direitos humanos e a defesa da soberania, dá para você visualizar quais são os dispositivos ali presentes, tá bom? Então essa é a lógica constitucional. Mas eu digo para vocês, eliminando o que você já sabe entre o artigo 1º ao 3º, você facilmente vai acertar uma questão indicando sobre o que é um princípio das relações internacionais, tá? Lá na Constituição Federal fala: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí vai falar de 10 princípios. Inciso 1, a independência nacional. 2, a prevalência dos direitos humanos. 3, a autodeterminação dos povos. 4, a não intervenção. 5, a igualdade entre os estados. 6, a defesa da paz. 7, a solução pacífica dos conflitos. 8, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10, a concessão de asilo político. São 10 incisos e, como eu disse para vocês, eles estão ligados ou ao ideal de soberania, quando a gente fala do inciso 1, independência nacional, do inciso 3, autodeterminação dos povos, do inciso 4, não intervenção, e do inciso 5, quando a gente fala de igualdade entre os estados, tudo isso está relacionado à soberania. E o restante relacionado à noção de proteção dos direitos humanos.
Está lá o inciso 2, que fala de prevalência dos direitos humanos, o inciso 6, de defesa da paz, o inciso 7, de solução pacífica dos conflitos, o inciso 8, de repúdio ao terrorismo e ao racismo, o 9, de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e o 10, de concessão de asilo político. Tudo isso voltado à noção de direitos humanos, tá? Enfim, esses são os princípios fundamentais e é dessa maneira que a gente vai encará-los. Portanto, eu quero responder as questões aqui, os itens com vocês. Olha lá o nosso item B. Item A. Cidadania, pessoal, é um fundamento da República Federativa do Brasil? Sim. Aí vem logo depois, defesa da paz e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Bom, defesa da paz, pessoal, isso aqui está lá no artigo 4º, isso aqui é princípio das relações internacionais. Se pediu nesta ordem aqui, portanto está falso, né? Ó, tá falso isso daqui. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade até que estaria correto, mas o item A está falso porque segundo princípio não foi um objetivo da República Federativa do Brasil. Olha lá o item B. Pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil? É sim. Está aqui no PLU, não é? Do Sociediva Plu. Beleza. Garantia do desenvolvimento nacional. Beleza? Está lá no inciso 2, pessoal. Do CONGAER Pro. Olha, aqui ó, garantia o desenvolvimento nacional. Beleza. E prevalência dos direitos humanos, correto, é um princípio das relações internacionais previsto lá no artigo 4º, inciso 2 da nossa Constituição. Portanto, pessoal, esse item D indica para nós um fundamento, um objetivo e um princípio das relações internacionais. Pode marcar o item B de bola como gabarito da nossa segunda questão. Olha o item C. Fraternidade. Fraternidade não é fundamento, nem é princípio fundamental. Independência nacional, isso aqui seria das relações internacionais. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Isso aqui seria um objetivo. Está totalmente errado. Item D. Dignidade da pessoa humana é um fundamento. Igualdade entre os estados não é um objetivo, pois isso aqui é um princípio das relações internacionais. E repúdio ao terrorismo e ao racismo seria aí um princípio das relações internacionais, mas está falso por conta da segunda indicação aqui. Diante dessas análises aqui, o item B de bola é o gabarito da nossa segunda questão. Repara como saber a localização dos princípios fundamentais é importante para a nossa compreensão. Você que está aí nos assistindo, leia o texto da Constituição e analise sempre desta maneira, beleza? É muito importante. Enquanto você não está fazendo a prova, você pode ler o texto da Constituição. Então leia sempre, a literalidade sempre nos é fundamental e sempre é importante sabermos nos localizar dentre os princípios fundamentais, tranquilo? Bom, passando então para a nossa terceira questão sobre segurança pública. Esse assunto que é, com certeza, que será cobrado na sua prova, né? Acerca da segurança pública, nos termos da Constituição de 88, marque a opção correta. Vamos lá, item A. A apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União compete exclusivamente ao Distrito Federal. Pessoal, tá tudo errado isso aqui, tá? Isso aqui, claro que tá falso. Quando a gente observa o artigo 144, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, lá diz que a apurações de infrações penais contra a ordem política e social, bem como em detrimento de bens e serviços e interesses da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme conforme se dispuser a lei, isso é competência da Polícia Federal, tá? Polícia Federal, nada de Distrito Federal não, tá querendo lhe confundir. DF é um ente federativo, Polícia Federal é um órgão de segurança pública, que é vinculado à União. Portanto, falso aí o item A, isso aqui é de competência da Polícia Federal. Polícia Federal, falso o nosso item A. Olha lá o nosso item B, pessoal. Os municípios poderão constituir guardas municipais, destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Corretíssimo. Você está estudando para o concurso da Guarda Municipal de Itapema, que será criada. Como é que ela é criada? Por lei. E quem é que cria essa guarda, pessoal? O próprio município. Mas aí eu pergunto para você. O município é obrigado a criar uma guarda municipal, é? É não. Repara, olha o verbo aqui indicado. Os municípios poderão constituir guardas municipais. Isso está corretíssimo, tá, pessoal? Isso está lá no artigo 144, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal, parágrafo 8º, e esse já é o nosso gabarito. Mas eu quero tratar aqui com vocês um pouco sobre as guardas municipais.
Um assunto que com certeza tem toda a relevância para o seu concurso da Guarda Municipal de Itapema. Então, ó, guardas municipais estão previstas lá no artigo 144, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal. Bom, pessoal, diz a Constituição Federal que as guardas municipais, os municípios poderão constituir guardas municipais para proteger seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Bom, pontos importantes. Primeiro, os municípios poderão, como a gente já estava aqui falando. Se os municípios poderão constituir, eles são obrigados a constituir? Não são obrigados a constituir. Então, a primeira informação que eu quero trazer para vocês é que as guardas municipais não são de criação obrigatória. Não são de criação obrigatória. Não são de criação obrigatória. Isso indica dizer que os municípios criam se quiser. Até porque a palavra lá indicada, o verbo indicado, não foi o verbo dever, não falou deverão, falou em poderão. Portanto, essa informação ela é muito relevante para nós. Segunda informação relevante para todos nós, pessoal. A Guarda Municipal, ela tem qual competência, hein? Falou-se aí que ela tem competência para prevenir a prática de delitos? Não. Falou-se aí que ela tem competência para repreender a prática de delitos? Também não. Ela não exerce, para nossa compreensão de direito constitucional, tá? Fazendo a devida venha de direito constitucional, ela não exerce nem atividade de polícia ostensiva, nem atividade de polícia judiciária, para o direito constitucional. Presta atenção, tá? Não estou falando de acordo com a lei. Existe uma lei, Estatuto da Guarda Municipal, que fala sobre a possibilidade, mas na Constituição não, beleza? Entenda isso. Então, olha, com isso, a competência da Guarda Municipal é de proteger bens, serviços e instalações dos municípios que as constituíram. Bens, serviços e instalações municipais. Colocar essa informação aqui para vocês, tá? Ó, instalações municipais. Essa é a competência constitucional. Na sua prova de direito constitucional, você não vai além disso, por favor. Beleza? Essa é a competência que será exigida de você na sua prova de direito constitucional. E aí a gente fecha com aquela informação que você já sabe. Guarda Municipal é órgão de segurança pública? Não. Por que não é órgão de segurança pública? Porque não está previsto na lista taxativa lá do artigo 144. O artigo 144 traz 6 incisos. Dentre os órgãos lá indicados, temos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Penais, da União, dos Estados e do Distrito Federal. Beleza, são apenas 7 órgãos de segurança pública. Guarda Municipal não entra nessa brincadeira, tá? Para a nossa compreensão do direito constitucional. Então, olha, Guarda Municipal não é órgão de segurança pública. Vou colocar essa informação, ó. As guardas municipais não são órgãos de segurança pública. Essa informação nos é muito importante, beleza? E isso, pessoal, é exigido de vocês numa prova de direito constitucional. Ah, professor, mas eu vou ser guarda municipal e eu vou exercer a atividade de segurança pública. Vai. Não estou dizendo que você não vai exercer a atividade, tá? Só estou dizendo que a guarda municipal não é órgão, por enquanto. O que é que precisamos para que ela se transforme em um órgão? Que a nossa Constituição seja alterada por meio de uma emenda constitucional. Do jeito que a Polícia Penal foi acrescentada ali dentro, a Guarda Municipal pode ser acrescentada ali dentro por emenda constitucional, tá? Mas ela não é órgão de segurança pública. Para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Guarda Municipal é um órgão auxiliar de segurança pública, tranquilo? Então, se você perceber, existe uma diferença jurídica importante. Portanto, esses são elementos interessantes para a compreensão sobre as guardas municipais. Mas isso não quer dizer que a Guarda Municipal ela é diminuída por isso não, tá, pessoal? Ela tem uma atuação muito importante. Existe lá o Estatuto das Guardas Municipais, que o professor Elias ensina muito bem para vocês aqui na Implacável Concursos, e lá você percebe que a Guarda Municipal tem sim uma atividade prática efetiva. E de fato isso deve acontecer porque o Supremo já permitiu. Só disse que não é de segurança pública por uma questão de formalidade.
porque não está previsto expressamente lá no texto da Constituição, do inciso 1 ao inciso 6. É só por isso, pessoal. Mas na prática, a Guarda Municipal é uma polícia como qualquer outra, tá? Na prática é assim que funciona. Mas para a nossa prova de direito constitucional, são essas as considerações que vocês devem ter. Passando adiante, então, para a nossa quarta questão. No que tange os direitos fundamentais de reunião e de associação, nos termos da Constituição Federal de 88, marque a afirmação correta. Beleza. Direito de reunião, para quem não sabe, está previsto lá no artigo 5º, inciso 16. Artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição Federal. É aquele que diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Esse é o tal do direito de reunião. Inciso 16. Devemos lembrar dois pontos importantes, tá? Independe de autorização e precisa do prévio aviso à autoridade competente. São esses os dois pontos mais elementares que são cobrados em prova. Já quanto aos direitos de associação, você os encontra do inciso 17 ao inciso 21 do artigo 5º da Constituição. Colocar aqui, ó, direitos de associação, você vai encontrar lá do artigo 5º da Constituição Federal, do inciso 17 ao inciso 21. Beleza? Fica essa consideração. Bora lá analisar o nossos itens. Todos podem reunir-se pacificamente, tranquilo, sem armas, beleza? Em locais abertos ao público, perfeito. Desde que haja autorização prévia de autoridade competente. Pessoal, precisamos de autorização? Não. O que precisa é do prévio aviso à autoridade competente, não da autorização. Independe de autorização. Portanto, tá falso aí o nosso item A, beleza? Aquela compreensão que eu tinha dito para vocês, né? Ó, precisa do prévio aviso. Isso é necessário, a autoridade competente. Mas você sabe muito bem que avisar é diferente de pedir autorização. Quando eu peço uma autorização, estou condicionado a um sim ou a um não. Sim, eu poderei fazer. Não, eu não poderei fazer. Mas não é o caso, só vou avisar, só vou afirmar. Portanto, nada a ver aí. Esse item A está falso para nós. Olha lá o nosso item B. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Vedada a de caráter paramilitar. Corretíssimo isso aqui. Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade pública. Bom, pessoal, aí eles quiseram trazer a disposição sobre o direito de reunião para cá. Não tem nada de apenas exigido prévio aviso. É tanto que a nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 18, diz que a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independe de autorização. Não precisa avisar, não precisa de nada. É plena a liberdade de associação. Até paramilitar estava tudo correto. Depois da vírgula tornou-se incorreto. Falso aí o nosso item B. Essa disposição você encontra lá no artigo 5º, inciso 17 da nossa Constituição Federal. Beleza? Olha lá o nosso item C. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão do Poder Executivo. Olha lá, tá? Quando a gente fala sobre essa disposição, nós a encontramos no artigo 5º, inciso 19. E lá no inciso 19 do artigo 5º diz assim: as associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Olha que interessante, por decisão judicial. Poder Executivo faz decisão judicial? De jeito nenhum, tá falso isso daqui, pessoal. E quando a gente fala sobre dissolução, coloca aqui, ó, dissolução, e sobre a suspensão das associações, nós encontramos disposição sobre isso lá no artigo 5º, inciso 19 da nossa Constituição Federal. Nós entendemos que a dissolução e a suspensão, elas precisam necessariamente de uma decisão judicial, que é uma decisão feita por um juiz, não é isso? Precisa de decisão judicial. E nós devemos entender, pessoal, que no caso da dissolução, além de precisar de uma decisão judicial, precisa que esta seja transitada em julgado, tá bom? Transitada em julgado. O que é que significa esse transitado em julgado? Significa dizer que não cabe mais recursos. Isso para dissolução. Não vamos confundir, tá? Tá errado de forma categórica ali o item C, porque falou decisão do Poder Executivo. Quem faz decisão judicial é o Poder Judiciário. Falso isso daí.
E além disso, quando a gente trata da dissolução, por ela ser mais gravosa do que a suspensão, é exigido o trânsito em julgado. Basta você observar o texto da Constituição. As associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, beleza? Exigindo-se no primeiro caso, qual é o primeiro caso? A dissolução, o trânsito em julgado. Portanto, pessoal, falsa essa disposição, tá? Porque falou em poder executivo. Então, trânsito em julgado, dissolução, precisa aí. Beleza, voltando para cá, item C tá falsa essa disposição e olha lá o que nos sobrou, o item D. A criação de associações independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, corretíssimo, de acordo com a literalidade do que dispõe lá o artigo 5º, inciso 18 da nossa Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 18, que fala, pessoal, sobre sobre a criação de associações. A criação independe de autorização e, quanto ao funcionamento, é vedada a interferência estatal. Com isso, resolvemos aqui nessa nossa aula 4 questões interessantes de direito constitucional. E o mais interessante é porque cada item falava de um assunto totalmente diverso, né? Então foi legal para a gente fazer uma boa revisão sobre todos esses assuntos aí importantes que podem ser cobrados na sua prova. Trouxe questão aqui de princípios fundamentais, de artigo 5º da Constituição Federal e de segurança pública. Esses 3 pontos com certeza serão cobrados na sua prova, portanto você tem que revisá-los. E aqui fica logo uma tarefa para vocês, tá? Um desafio. O desafio de ler, pessoal, o artigo 5º da Constituição Federal. Ele tem 78 incisos e 4 parágrafos. Olha, são 78 incisos e 4 parágrafos, cada um com história totalmente diferente da outra, mas eu lhe desafio a ler, a visualizar a literalidade e grifar sempre quando fala em um salvo, quando trata de uma exceção, pois são pontos que podem ser cobrados na sua prova. Leia o artigo 5º da Constituição Federal, porque isso vai ser fundamental para a sua prova. Saber inicialmente da literalidade é muito importante, pois em bancas de concursos públicos que costumam fazer concursos para a Guarda Municipal, exige-se mais a literalidade do que a lógica constitucional. Portanto, leia bastante o texto da Constituição, beleza? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aí seu like para que a gente possa deixar um engajamento bem legal para essa nossa aula gratuita aqui para vocês. Vocês que estão comentando aqui no chat, diz aí se gostaram ou não dessa aula. Espero vê-los vocês novamente aqui na Implacável Concurso. E para isso, clica aí em inscrever-se, ativa o sininho das notificações para receber sempre notificação de nossos vídeos gratuitos aqui para vocês. E antes da gente encerrar, mais uma vez deixar à sua disposição o meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida sobre a nossa matéria, pode mandar lá mensagem no direct que eu terei o maior prazer de tirar sua dúvida, beleza? Contem sempre conosco na Implacável Concurso, pois juntos somos implacáveis. Um forte abraço e até mais.